A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde para você, boa noite também. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que é a Rádio Web do SINDI-CT, que propõe esse link entre os trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através aqui do Clique Jornal, com informativos relevantes à sociedade, com releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo também a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Entrevistado de hoje é o escritor Roberto Matias, escritor joseense, ele é aqui do Vale do Paraíba, e ele tem lançado diversos livros. Entre eles já está no prelo para o lançamento de mais um, que é Caminhando na Maravilhosa Luz. Roberto Matias, ele é jornalista, é radialista, empresário e pastor evangélico também. Roberto Matias, boa tarde. Uma boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos os ouvintes aqui neste momento muito importante, um momento um pouco assim, meio de surpresa também, né? Foi bem um convite surpresa, mas um convite muito bom. Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao meu querido amigo Paulo Silva. Que bom tê-lo aqui na Rádio CT. Você sabe que eu tomo a liberdade de chamá-lo de você, até pela amizade de juventude, né? Você está com quantos anos hoje, Roberto? 53. 50, é menino ainda, 53 não é? anos. Completei agora 17 de julho. 17 de julho? Olha só, na semana do aniversário da cidade. Isso. E eu o chamo de você pela amizade de tantos anos que eu já conheço, desde a juventude, não é? Desde a juventude. Bom, o jornalista Roberto Matias, quem é o Roberto Matias, que nós, os amigos, o chamamos de Robertinho? Eu sou Roberto Matias, tenho 53 anos, nasci no subdistrito de Belo Horizonte. Você nasceu... Eu nasci em Belo Horizonte, né, em Santana do Riacho, subdistrito de Belo Horizonte. Aí é em BH? BH, eu sou natural de BH. Morei uns tempos em Uberaba. Né, de BH fomos para Uberaba, e de Uberaba viemos aqui para São José dos Campos. Então você é de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É lá que tem Estratela de Queca da Silva? Né? Lá é uma cidade de escritor, né? Belo Horizonte, o mineiro, ele tem assim, uma capacidade para escrever, é tão maravilhoso. Você vê que a maioria dos escritores brasileiros são mineiros. É verdade, a maioria são mineiros. O que é que Minas Gerais tem que facilita tanto esse escrever? Eu creio que é inspiração, né? É uma inspiração natural, né? Minas Gerais é muito bom, eu gosto muito de Minas Gerais. Mas vou dizer para você, eu amo São José dos Campos, amo essa região aqui, essa região é maravilhosa, onde nos recebeu maravilhosamente bem, e tudo que nós fazemos é para tentar retribuir um pouquinho de tudo aquilo que nós recebemos nessa cidade, nessa região. Bom, você veio um bebê ainda de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, sim, eu saí com 2 anos e pouco. Cara, quando chegamos em São José dos Campos, já com 10 anos de idade, e com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de São José dos Campos, como office boy
do então prefeito Sérgio Sobral de Oliveira. E aí nós começamos a desenvolver, né, esse trabalho, e lá também, em contato diretamente com a escrita, me inspirou muito a continuar escrevendo. Deixa eu citar aqui alguns escritores mineiros famosos, como o Roberto Matias, o João Guimarães Rosa, que foi o autor daquele clássico como Grande Sertão Veredas, Sagarana também, o Fernando Sabino, daquele romance lá, O Encontro Marcado, o grande mentecapto, Carlos Drummond de Andrade. Você citou bem, não é? Um dos principais nomes do modernismo brasileiro, não é? Que é o Carlos Drummond de Andrade. Tem a Adélia Prado, Adélia Prado, Murilo Rubião, muitos. E o Roberto Matias. Mas, na verdade, não é o brasileiro, né? Ele tem uma tendência muito grande. O sonho de cada brasileiro, você sabe qual é o maior sonho de cada brasileiro? Não Primeiro, é escrever um livro. Você conversa com qualquer um, todo mundo fala, o meu sonho é escrever um livro. O brasileiro tem uma tendência. E é uma pena que o governo não dá tanto estímulo, porque o nosso país... Você sabe por que o nosso país ainda não é um país de primeiro mundo? Por quê? Porque não teve um investimento à altura na educação e na saúde. Porque o dia que o Brasil investir em educação e saúde, nós vamos sair da emergência, né, de país emergente, e vamos ser país de primeiro mundo. Olha, agora, uma pesquisa mostrou agora, recentemente, que as crianças e os jovens, em geral, estão lendo mais. Nisso mostra que melhorou a educação brasileira. Melhorou. Houve um avanço. Pequeno avanço. Uhum. Se você for analisar, nós tivemos um pequeno avanço, mas considerando que em outros tempos nós não avançávamos nada, então nós tivemos um pequeno avanço. Não chegamos ainda a 10% da população ainda nas faculdades. Então, isso é concurso universitário. Nós não temos ainda 10%, não chegamos a 10% ainda da população. Em cursos universitários. Isso. Não, tem mais. Chegou aqui se confere aqui. Tem um dado que chegou. O último dado, qual o último dado que você tem? Que eu não tive ainda acesso. A Shirley vai tentar trazer para você. Melhorou bastante isso aí. Bom, o interessante é o seguinte, Roberto, que com o livro a pessoa consegue viajar para lugares que nunca foi, viver sonhos que não são delas. A leitura faz parte das pessoas. Agora, dessa última pesquisa, agora recente, que mostrou que os jovens, os adolescentes estão lendo mais, melhorou a vida do escritor brasileiro ou não? Claro, tudo isso reflete, né? Porque os livros não podem ficar ali na prateleira. Agora, eu vou dizer para você a pura verdade, eu creio que essa ascensão do Evangelho no nosso país, essa ascensão também tem contribuído muito. Muitas pessoas que não tinham assim, estímulo para a leitura, através da Bíblia, começou a ler mais também. Então, esse fator é um fator que precisa ser mencionado. O da leitura bíblica? Da leitura da Bíblia, porque foi através da Bíblia, que é o maior estímulo para a leitura da nossa atualidade, principalmente da última década, das 2 últimas décadas, vem exatamente do estímulo da leitura à Bíblia. É mesmo? Quer dizer, a leitura diária da Bíblia não há incentivo maior do que os pastores, os religiosos, os padres. Olha, leia a Bíblia. Isso é muito bom, porque até um certo tempo, quem tinha acesso à Bíblia, às Escrituras Sagradas, eram só os sacerdotes, só os padres que tinham acesso à Escritura Sagrada. Então, ele já preparava os sermões, né, as missas, ele preparava tudo e já mandava tudo preparado, ele ficava muito limitado. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, e a verdade para nós conhecermos, nós precisamos entrar, e adentrar no livro. O livro nos ensina, e principalmente a Bíblia. A Bíblia nos estimula a fazer a cada dia mais a leitura. Poxa vida. Olha, chegando um dado aqui que 6,6% dos jovens brasileiros estão cursando o ensino médio. 6,6. 6,6. Então, quer dizer, tá... E universitário, tem algum dado? Está chegando aqui, tá chegando vai também. passar para você. Esse Universitário, dado que você falou tem? também, 6,6% da cursão, ensino médio? Exatamente. 6,6% dos jovens brasileiros que cursam o ensino médio, da fonte do Estadão. Não, então, mas aí você tem que ver no contexto, né? Porque
praticamente 100% das pessoas elas já fazem o ensino fundamental e médio no Brasil. Não, aqui deve ser concluindo. Vamos esperar que o Estadão possa... Olha aqui, ó. Tem alguma margem, né? Tem alguma margem também, né? É um assunto que trata entre sobre um e outro. Economia, que fala entre os países da OCDE, a média é de 42%. E apenas 6% dos jovens brasileiros de 15 nessa etapa aí, de 15 a 19 anos, é que estão matriculados em escolas de ensino médio, profissionalizante. Eu estou procurando os dados aqui, Paulinho, mas assim, só para... Realmente teve um avanço muito grande na questão de educação. Realmente. Eu estou procurando os dados aqui, mas se pegar de supetão, a gente pega dado que não está tão... Esperamos agora, né? Do jeito que a gente quer pegar aqui. Mas a questão é assim, ainda, por mais que os acessos tenham aumentado significativamente, tem uma coisa que você falou que é muito certa. Tem ainda a questão a pessoa não tem aquela interpretação, né? Então, assim, a Bíblia, por exemplo, a pessoa busca interpretar. Então, não importa se o livro é um livro religioso, mas é um livro que você está buscando ali entender o que está escrito. E é isso que falta, porque muitos jovens eles têm acesso à leitura, por exemplo, acesso ao WhatsApp, para abrir a mente com os amigos, ele entra no Facebook, só que muitas vezes ele não se aprofunda numa leitura para buscar o entendimento. É o que a gente chama de analfabeto funcional. Exato. Sabe lê, mas não entende. Ele lê, mas ele não entende. E ele não consegue pegar aquela informação lá e linkar ela com outras coisas, com a realidade dele, com o passado, com situações. Esse é chamado analfabeto funcional. E isso a gente tem de sobra aqui no Brasil. Por mais que a pessoa, muitas vezes, ela já tenha até faculdade, pós-graduação, e ela ainda cai nesses pecados. A gente não pode chamar de analfabeto funcional uma pessoa pós-graduada, mas é correlacionado, porque a pessoa não está conseguindo interpretar. Se você analisar, pode ser isso mesmo, porque hoje, por exemplo, o bacharel em Direito, ele, na hora de prestar o exame da ordem, a reprovação é muito grande também nessa área. É prova de que realmente você abordou um assunto muito importante. Eu já vi pessoas que mal têm estudo e que são excelentes. Ela lê um negócio, ela faz uma interpretação perfeita, ou ela faz uma interpretação muito além do que a gente que até fica naquele texto, ele já consegue fazer ligações com outros assuntos e tal, porque a pessoa ela está acostumada à leitura. Então, a educação formal é muito separada da educação não formal. Então, o entendimento ele está separado dessa questão de estudo, porque no Brasil houve um aumento muito significativo dos acessos. Mas ninguém pode negar. Fundamental, ensino médio, o ensino superior, mas infelizmente a qualidade ainda está muito, mas muito a desejar. Porque ainda falta valorização, né, na área principal, agora, que é o professor. O que você precisa é que as pessoas leem, porque a gente sabe que os livros são uma janela para o mundo, né? É verdade. Agora, a gente já sabia, mas essas janelas podem ser até abertas antes mesmo de se lerem aquelas palavras dos autores. Tem gente que cheira o livro, né? Porque os livros podem ser objetos admiráveis. O que é o livro para você? O filho. O livro, quando ele vai, por exemplo, quando está sendo gerado, né? Sente exatamente isso. Nós sentimos como se fosse um filho quando vai nascendo. Certo? E a necessidade, a gente vê, por exemplo, a necessidade. Por exemplo, eu trabalho mais, Deus me direcionou a trabalhar mais a parte do Evangelho. Então, nós lançamos o primeiro, Tempo de Evangelizar, em 1999. A primeira edição. A primeira edição é Tempo de Evangelizar. E quantas edições foram? Aí depois, em 2004, 10 anos depois, eu lancei a segunda edição do livro Tempo de Evangelizar, com uma edição corrigida e atualizada. Então, temos uma melhorada naquele livro. E agora, 20 anos depois, né, que são 10 anos após a segunda edição, nós estamos lançando Caminhando na Maravilhosa Luz. Não porque não existe ainda a necessidade de evangelizar, porque sempre vai ser tempo de evangelizar. Mas aqui nós sentimos no coração também o desejo de falar exatamente sobre isso. Tem muita gente que está ali, que recebe a palavra, que lê superficialmente a palavra, conhece a palavra, mas não conhece o significado da palavra, a interpretação da palavra. Então, o que nós fizemos? Esse livro, Caminhando na Maravilhosa Luz, nos levou a isso, que é um livro doutrinário, é um livro que traz para eles a essência da palavra.
Então eles vão conhecer, não somente conhecer, mas eles vão entrar dentro dessa palavra. Eles vão fazer parte desta palavra. E isso que vai fazer toda a diferença nessas vidas, nas nossas vidas. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, olha, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para falar das palavras difíceis, o que é ler e não entender, e também da geração desse livro, que é o Caminhando na Maravilhosa Luz. O Roberto Matias volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o jornalista, escritor e pastor também, o Roberto Matias. Bom, lembrando, o Robertinho, como eu tenho o costume de chamá-lo, que está logado conosco, ouvindo os cientistas aqui de São José do INPE e do DCTA, também confirmando a audiência neste momento, CPTEC de Cachoeira Paulista, ouvindo e acompanhando esse bate-papo, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Está falando para o inferno agora, viu? CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. No Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, o CPTEC de lá também ouvindo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também está sendo ouvido agora, acompanhado pelos cientistas de Cuiabá, da Unidade Regional do Centro-Oeste, mandaram até o endereço aqui. Estamos na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde. E eu quero desejar uma boa tarde para vocês que estão nos ouvindo nesta tarde maravilhosa aqui na Rádio CT, Ciências e Tecnologia. Muita gente. Bom, Robertinho, você
também pastor evangélico, é isso? Isto. Você é pastor evangélico de qual denominação? Eu congrego, eu sirvo ao Senhor aqui na Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Ela fica bem no centro, bem no coração de São José dos Campos. Qual é a história dessa igreja? A nossa igreja tem uma história maravilhosa nessa cidade. A igreja chegou em São José dos Campos há exatamente 99 anos. O ano que vem estaremos completando o primeiro centenário aqui em São José dos Campos. Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Aqui 99 anos aqui em São José. 99 anos. O ano que vem nós completamos o centenário, já estamos preparando uma grande festividade para comemorar o centenário. E é bom ressaltar que a nossa igreja foi a primeira igreja plantada em São José dos Campos. Poxa vida, foi um escândalo na época. Foi terrível na época e maravilhoso, né, ao mesmo tempo. Exato. Porque através da nossa igreja é que nasceram a Igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, enfim, todas as demais denominações nasceram ali na nossa igreja. E sempre em comunhão. Eles saíram, cada um foi plantando as suas igrejas aqui, de acordo com a sua convicção eclesiástica. Mas essa comunhão, ninguém perdeu a comunhão, continuaram nessa amizade, nessa mesma comunhão. Isso é tão maravilhoso. Olha, a primeira igreja física no solo de São José dos Campos, primeira igreja evangélica física. A primeira igreja evangélica física, o primeiro trabalho missionário em São José dos Campos. Hoje tem centenas de igrejas na cidade de São José dos Campos, geradas a partir da Igreja Cristã Evangélica. Que bacana. Por isso que todos têm um carinho muito grande com essa igreja. Inclusive temos o pastor João Arantes Costa. O pastor João Arantes teve 38 anos dirigindo a nossa igreja, presidindo a nossa igreja, 38 anos. Ele tem 58 anos de ministério. E só em São José. E ele continua trabalhando. Ele não é mais o presidente, o nosso novo presidente é o pastor Valdenberg Viana, mas o pastor João continua trabalhando e fazendo a obra de Deus ainda por todos os atos. Que maravilha. Pastor João Arantes. João Arantes Costa. Ele está há 38 anos. 38 anos. Pastoreando a igreja. Só nessa igreja. Mas ele tem 58 anos de ministério. Mas ele era de outra denominação? Ele foi de outra denominação do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E há 38 anos atrás assumiu a Igreja Cristã Evangélica e ficou até o ano passado. Que maravilha. À frente da igreja. Olha, então parabéns. Quer dizer, desta que foi a primeira... Então, temos aqui, primeira Igreja Batista, não é a primeira. Não, a primeira Igreja Batista, ela é a primeira da denominação batista. Ela nasceu na Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Mas nos remete a um engano, né? Que é a primeira Igreja Batista. Não, ela fala como primeira Igreja Batista de São José. Então ela pode falar porque ela é a primeira batista. Exato. Entendeu? Agora, a primeira de São José dos Campos é a Cristã Evangélica. A Igreja Cristã Evangélica que fica na rua Coronel Monteiro. Coronel José Monteiro, 157. 157. Bem Pastor, aqui no centro da cidade. Pastor João Arantes. O pastor João Arantes Costa agora é só pastor, né? Ele está continua cooperando como pastor, mas o nosso presidente é o pastor Valdenberg Viana. Por que as palavras bíblicas e a palavra da Bíblia é tão difícil de entender? Por exemplo, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que palavra é essa? Maravilhosa a palavra, né? Lá de Isaías. Se nós formos falar de águia, ele nos compara com a águia. A águia é a rainha das aves. Nenhuma ave voa tão alto e tão veloz como a águia. Poxa. Você sabia? E uma característica maravilhosa da águia, quando ela tem uma pena encravada, sabe uma pena encravada? Uma peninha encravada. A peninha encravada, para você ter uma ideia, ela é mais ou menos igual uma unha encravada. Deve doer mais ou menos, deve ter a mesma dor, sentir a mesma dor de uma unhazinha encravada. Alguém aqui já teve alguma unha encravada? Eu já. Então você viu esta dor. Sabe quando ela tem essa peninha encravada, sabe o que ela faz? Não imagino. Você vai procurar um médico, vai procurar um enfermeiro, vai procurar qualquer recurso. Agora ela não, sabe o que ela faz? Ela, como ela voa muito alto, onde ninguém vai, ninguém alcança, ninguém chega onde ela chega, então o que ela faz? Ela vai lá no cume do monte. Ela, lá no cume do monte, sozinha, ela pega e ela mesma
tira, arranca a peninha encravada. Poxa. Sabe por que ela faz isso? Por quê? Porque ela sabe que se essa peninha encravada ficar, ela vai contaminar todo o corpo. Poxa. Então ela tira essa peninha encravada justamente para quê? Para ela continuar voando alto, continuar veloz e continuando sendo a rainha das aves. Isso nós precisamos aprender com a águia. Que interessante. Agora, uma outra coisa maravilhosa. Quando nós falamos, por exemplo, da ciência, agora nós estamos falando com a ciência. Exatamente. Eu quero falar também com eles, eu respeito muito a ciência, acho maravilhosa a ciência. Uma caminha junto com a outra. A parte espiritual caminha com a parte da ciência, caminha junto. Uhum. Sabe? Hoje nós temos até lançamentos de livros juntos, teofísica, teologia com a física, caminhando junto. Teofísica. Já tem um escritor que escreveu, o Samuel. Olha que interessante. Seria interessante você entrevistá-lo Por numa favor, oportunidade. mantenha o contato. Pastor Samuel Soares. Teofísica, teologia e física. Juntou, uniu a teologia com a física. Porque isso é uma necessidade natural. Sim. Uma caminha junto com a outra. Agora, existe uma diferença, eu quero esclarecer aqui para todos os ouvintes desta tarde, que o livro, a Bíblia, é um livro comum. A Bíblia fechada, ela é um livro comum. Mas quando nós abrimos esta Bíblia, ela deixa de ser um livro comum. Sabe por quê? Por quê? Porque Deus, quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco através da Bíblia. Foi a forma que Ele achou para se comunicar conosco. E aí está a grande diferença. Quando eu leio a Bíblia superficialmente, eu vou entender o que está escrito. Quando Jesus esteve na terra, e aqui tem várias passagens, principalmente no livro do Evangelho de João, você pega e ele fala assim, em verdade vos digo. Ele nunca fala em verdade vos digo. Por que ele repete? Ele repete porque existem duas verdades. A primeira verdade, em verdade eu vos digo que o que está escrito aqui é uma grande verdade. Em verdade eu vos digo que o que está aqui é uma grande verdade. Mas eu vou te dar uma outra verdade. Então ele fala, em verdade eu te digo que está escrito aqui, mas eu vou te dar, em verdade eu vos digo que o que está atrás disso aqui, atrás da letra, é o que faz a diferença na tua vida, que é a revelação do Espírito Santo, que traz exatamente a interpretação de cada palavra que está aqui dentro. Que maravilha, tá aí, Chico? A chance da Bíblia estar deturpada, por exemplo, porque a gente passou por várias traduções, né? Independentemente de tradução. O Alcorão não, porque o Alcorão é o mesmo lá. Mas a Bíblia passou por várias interpretações, várias traduções, talvez... Uma forma de alcançar as nações. Isso é uma forma de alcançar os povos. Não, sim, mas até mesmo você pega um texto, por exemplo, em inglês, passar para português, como não tem tradução literária para todas as palavras e todas... Coloca-se o aproximado. A gente aproxima. Então, mas eu vou te explicar uma coisa. Por exemplo, ter acontecido isso no meio do caminho, e outra pergunta também com relação a isso. Tem algum livro, por exemplo, que as pessoas questionam se realmente foi escrito por inspiração divina? Certo. Então, eu vou dizer para você uma coisa. O negócio é o seguinte, a palavra de Deus disse que a letra, outra coisa para você se surpreender, a letra mata. Meu Deus, e aqui está uma letra. A palavra de Deus diz que a letra mata. O que vivifica é o Espírito Santo. Então, se eles escreveram ou não escreveram, a interpretação não está de acordo com o que está escrito aqui, do que a pessoa escreveu aqui, mas o que é realmente revelado pelo Espírito Santo. Então, é uma coisa assim, sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. Deus é Espírito. Tá? Ele até diz que ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tem gente que para adorar precisa colocar a mão para palpar. Ele não, é o contrário. Então, ela não pode estar errada nessas traduções. Por exemplo, eu até fiz uma brincadeira no começo, que você é lá de Belo Horizonte, que tem a Kika da Silva, que é a Estratela de Kika da Silva. Aí o pessoal lá em Belo Horizonte, como é o nome daquela moça? Estratela de Kika da Silva. Aí você vai entender que eles tratam ela de Kika da Silva. Sei. Nessa tradução, pode haver erros? Pode. Pode acontecer realmente, por exemplo, a linguagem. Quanto mais, eu prefiro pegar sempre a que está mais próxima do original. Quanto mais próximo do original, você corre menos risco de interpretação. Você pega, por exemplo, a linguagem de hoje.
Essa linguagem de hoje é maravilhosa, que todo mundo entende a linguagem de hoje, mas nem sempre ela pode condizer com a própria verdade. Ela pode sair um pouquinho em termos de interpretação. Tá? Isso humanamente falando, escrevendo. Tá? Agora, espiritualmente falando, não vai atrapalhar, porque é o Espírito que nos revela. Então, tudo que foi feito pensando em atrapalhar o crescimento da pessoa e tudo, então a parte espiritual, ela supre a outra parte. Entendeu? É muito complicado para vocês entenderem isso. Tem que ser, é difícil hoje, porque nós temos, por exemplo, dentro da palavra, a palavra de Deus nos diz, né, em 2 Coríntios, que nós temos 3 tipos de crentes, 3 tipos de pessoas. O carnal, o natural e o espiritual. Mas o que predomina são os naturais e carnais, que são os predominantes. Então nós entendemos perfeitamente que pode existir esta confusão. Muito bom. Bom, vamos continuar com esse... Está gostoso. Tocamos aqui no assunto da primeira igreja cristã evangélica de São José dos Campos, do qual você é o pastor. Bom, mas como nós estamos falando do livro do escritor, vamos saber como é que vive o escritor de um livro aqui em São José. Mas daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, a gente volta mais uma vez com o jornalista Roberto Matias. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com o jornalista e radialista, o Roberto Matias. Ele fala do lançamento do livro Caminhando na Maravilhosa Luz. Lembrando que o Roberto Matias também é pastor evangélico. Mas o fato de ter lançado já o terceiro livro, o Roberto Matias, é vendido a quanto? Como é que vive um escritor aqui em São José dos Campos? O escritor não é em São José dos Brasil? No Brasil. Você deve colocar a nível de Brasil, porque o escritor é um ideológico. Tá? Uhum. O escritor, o verdadeiro escritor, principalmente você pega aí vários conhecidos que nós já tivemos, né, poetas, como o Dailor Varela, a situação difícil que ele sempre viveu, e outros que nós conhecemos, todos na mesma condição. Você pega um outro, como o Dr. Neif Matter, né? Neif Oliveira Matter, que é o fundador da faculdade aqui de São José dos Campos, né? Vale Paraibana de Ensino, que hoje é a Univap.
também totalmente desprendido. A maioria dos escritores que nós conhecemos são totalmente desprendidos dessa parte de comercial, dessa parte de econômica. E o maior sonho do escritor é ver a obra dele nas mãos das pessoas, um escritor comum. Agora, quando nós escrevemos uma obra evangelística, uma obra para preparar vidas para o reino de Deus, para a vida eterna, uma obra que realmente vem do alto, nós nunca vamos conseguir tirar algum proveito econômico disso. Aqui é só investimento, por exemplo. É só investimento. Se você empatar, se você conseguir pagar o custo com a venda, você já põe a mão para o céu e agradece a Deus. Por exemplo... Não, até porque eu acho errado também. Eu acho assim, que... Igual a Canção Nova. Eu assisto sempre a Canção Nova, gosto. Mas, é assim, eu acho que se o que é vendido for usado para o custeio do material, para fazer e tudo, e para obras de Deus também, eu acho que é muito válido. Agora, se a pessoa ficar rica com palavras de Deus, acho que não é legal. Mas o homem culto, a pessoa que tem cultura e tudo, a cultura ela afasta essa condição financeira. Sabe? As pessoas que são cultas, as pessoas que gostam de cultura, que amam a cultura, elas são pessoas desprendidas da situação financeira, desprendidas de dinheiro. Geralmente essas pessoas não buscam. Quando você vê alguém que está aí prosperando economicamente, não vamos generalizar, tem muita gente culta também que está indo bem. Mas se você pega, por exemplo, as pessoas, vamos colocar um exemplo aqui, um agiota, por exemplo. Um agiota se dá muito bem, muitas vezes, até um certo ponto, ele vai indo. Agora, se você perguntar, me conta uma coisa, você é um agiota, qual o seu grau de instrução? Você vai ver que ele tem uma pequena instrução. As pessoas que são mais apegadas a dinheiro, elas têm uma pequena instrução. Quanto mais instrução ela tem, quanto mais cultura ela tem, mais desapegada do dinheiro ela vai tendo. Principalmente no nosso caso, que nós não vamos... Por que eu vou juntar riqueza aqui? Se a minha maior riqueza é lá, se a minha vida aqui, eu estou de passagem, eu sou simplesmente um forasteiro aqui. A minha pátria não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. E muita gente junta tanto dinheiro, mas para quê? Bom, você fala numa linguagem espiritual, mas no caso do livro em si, tem alguns critérios, por exemplo, para se ganhar o dinheiro. Na maioria dos casos, o escritor ganha dinheiro com o percentual do direito autoral, né? Costuma ser entre 8% 10% do preço da capa do exemplar vendido. Se ele lança independente, uma tiragem independente, ele tem que arcar com todas as despesas e acaba ficando o dinheiro na despesa e também na projeção. Porque ele não pode fazer uma tiragem e depois parou por aí. Não, ele tem que pegar, pagar-se a edição e já projetar para fazer a próxima edição, para a obra continuar girando, continuar chegando nas mãos das pessoas. Mas isso, o escritor ganhando de 8% a 10% no de 8% caso... a 10%, não, quando ele ganha de 8% a 10%, geralmente, isso é até muito. Eu acho que até cai um pouco quando ele pega, ele tem uma editora. Ele faz uma parceria, ele passa o direito para a editora. Aí ele pode ter esse percentual e a editora vai dar sequência no projeto. Até porque cada livraria ela fecha de um jeito com a obra do autor. Não é? Alguns deixam em consignação, outros pagam já uns 50%, normalmente, 30%. Disponibilizam aquelas planilhas lá de contabilidade, uma vez a cada 6 meses. E o escritor também, o escritor que vende é o escritor conhecido. O escritor conhecido, ele acaba vendendo bastante para fora. Agora, quando ele ainda está começando, iniciando, ainda é desconhecido, ele mesmo vende a obra, só ele que consegue vender a obra. Então, a gente vê que muitos dos autores importantes, eles só ficaram famosos depois que morreram, né? É verdade, também tem essa. Essa é uma observação muito grande. Nas artes plásticas, né, na literatura, geralmente é isso. Quando ele morre, ele começa a ter um pouquinho mais de valor. Muitas vezes ele morre pobre. Ele mesmo vai usufruir. Uma situação assim, né? Igual esse Picasso. Embora ele seja imortal. Falando de pintores, por exemplo. A maioria dos pintores morreram pobres, coitados, né? Mas depois foram valorizadas as obras deles. É verdade. Isso aí é o que acontece, é o que mais tem ocorrido. Bom, Robertinho, um livro desse que você está lançando, por exemplo, Caminhando na Maravilhosa Luz. O que é isso? É uma revelação que você transformou num livro?
Não, ela é porque a luz, quando nós falamos a luz ela se destaca das trevas. Isso espiritualmente falando. Eu quero que você me entenda, você que está me ouvindo agora, principalmente cientistas, né? Eu quero que você entenda o que nós entendemos. Isso é o que a Bíblia nos ensina e a nossa convicção de que está certo. Jesus, Deus, representa a luz. Entendeu? E as trevas representam a figura do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, do lado mal. Que nós temos o lado bom, que é Deus, e temos o lado mal, que é o inimigo, que é a figura da luz. Eu costumo até dizer que onde há luz, o que acontece com as trevas? Vamos supor que aqui está tudo apagado. Aqui está tudo apagadinho. Aí acende um biquinho de luz ali. O que acontece com aquelas trevas, com aquela escuridão? Elas desaparecem. Assim é o inimigo. O inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor. Ele vive ao nosso derredor, esperando um momento para nós vacilarmos, um momento só, para ele nos devorar. Mas o Senhor nos manda ao nosso redor um anjo de luz, que o anjo é representado pela luz do Senhor, a parte do Senhor é representada pela luz. Então o que acontece? Ao nosso derredor estão as trevas, mas ao nosso redor está a luz. E onde existe a luz, o que acontece com as trevas? Elas desaparecem. E é por isso que nós não somos devorados, não somos destruídos aqui na face da terra. E caminhando na maravilhosa luz é isso, é a interpretação. É você caminhar, você está nas trevas, mas você está enxergando. É você enxergar nas trevas. É isso que é caminhar na maravilhosa luz. Neste mundo em que jaz o maligno, em que o inimigo faz festa, um mundo em que a inteligência humana é utilizada para destruição. Qual a diferença da inteligência com o conhecimento, com a sabedoria? Existe. Muitos são inteligentes. Todos os homens são dotados de inteligência. Agora, não são todos que são dotados de sabedoria. Qual é a inteligência? Que inteligência é essa? Que sabedoria é essa? Que o homem cria algo para se autodestruir. Isso é inteligência. É a inteligência que Deus deu para o homem para ele criar uma bomba atômica para destruir tudo em poucos segundos. Mas isso não é sabedoria. Então, por isso que muitos são inteligentes, mas não são sábios, não têm sabedoria. Por que não tem sabedoria? Por que tem diferença? Porque a sabedoria chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria. E muitos não têm Jesus Cristo. Há a possibilidade de uma pessoa que é ateu, por exemplo, ser uma pessoa boa e sábia? Inteligente, sabe? Inteligente ele pode ser. E boa pessoa também ele pode ser. Mas se ele não conhece Jesus, e se ele não conhece Jesus Mas Cristo? É momentaneamente. O inimigo, por exemplo, ele se faz de bom. Ele se faz de bom, ele dá tudo. Ele vai dando tudo para a pessoa. Vai dando. Ele dá com uma mão. Depois ele puxa com as duas mãos, no momento certo. Sabe por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai te engambelar, aparentemente, para você sentir que está bem, uma aparência de estar bem, está confortável na presença dele, fazendo o que ele quer que você faça, mas vai chegar um momento que ele mesmo vai te acabar com a tua vida. Bom, olha, está falando aí da questão espiritual, a Shirley falando sobre a questão do ateu, mas uma pergunta, o José Luiz da Atena, por exemplo, que é apresentador de televisão durante o Brasil Urgente de 2010, uns 3, 4 anos atrás, ele e o repórter Márcio Campos, eles estavam noticiando um crime e insistiram em relacionar o ateísmo como uma barbárie dos criminosos. Então, durante 50 minutos do programa do Datena, foram ditas frases como: olha, um sujeito que é ateu não tem limites e é por isso que a gente vê esses crimes por aí. E, por conta disso, a Justiça decidiu que a Rede Bandeirantes terá que exibir no Brasil Urgente, por 50 minutos, esclarecimentos à população sobre liberdade de consciência e de crença, direitos assegurados pela Constituição. Quer dizer, o ateu conseguiu, graças a Deus, ter direito mais que quem tem religião. Ele tem o direito. E outra coisa, não é só o ateu que erra. Muitas vezes as pessoas estão dentro da casa de Deus, indo na igreja o tempo todo e estão errando. Sabe por que não tem não existe um que não peque? Se nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus, entendeu? Então não existe esse negócio de dizer que o crime acontece
A pessoa que comete o crime, ela comete o crime porque ela abriu espaço. Ela abriu espaço para aquilo. A pessoa fala, ela foi magoada, alguém magoou, alguém defraudou, alguém deu um grande prejuízo, e ela guarda aquilo, aí um momento ou outro ela vai acabar praticando aquilo. Entendeu? E quando ela pratica, o interessante é que quando a pessoa pratica um ato terrível, a primeira coisa que ela faz é a seguinte: quando ela cai em si, ela fala, o que aconteceu? Onde é que eu estou? Porque não é ele abriu a brecha para que aquilo, e isso não só ateu não, isso pessoas evangélicas, pessoas cristãs, todos estão sujeitos a isso se não buscar Deus a cada momento. É porque a gente já conhece, desculpa, Paulinha, a máxima, né? O senhor deve ter ouvido já diversas vezes que a pessoa, por exemplo, assim, ela é ateu, ela não vai em nenhuma religião, ela não crê, nada disso. E ela é a melhor pessoa, mais solidária, com a família dela, com as pessoas, tem um coração bom. Você vê nitidamente que a pessoa é uma pessoa do bem, porém, ela não tem uma fé. Não tem uma crença. Uma crença. Por outro lado, a gente vê pessoas que vai na igreja, que ela o tempo todo tem religiosa, papa hóstia, toma óleo ungido. Tem um crucifixo em cada lado do computador ali, mas a gente vê que ela vive em atitudes muito complicadas, que contaminam até o ambiente. Porque são religiosas. São pessoas, como ele falou, são pessoas religiosas. E o Senhor abomina a religiosidade. Quer dizer, a Bíblia não é religião. O povo está transformando a Bíblia em religião. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, vamos para o último bloco desse papo interessante com o jornalista Roberto Matias, falando de ateísmo, que o ateísmo também é de Deus. É isso, né? Também é de Deus. É que as pessoas que realmente professam ser ateus, elas também podem ganhar a salvação. Depois nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Um instante só, a gente volta já aqui no Jornal o Jornal do Sind CT, o Jornal da Rádio CT, o Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT.
De volta aqui no Clique Jornal. Estamos aqui com o jornalista, o Roberto Matias. Ele que é o nosso convidado de hoje, está falando aqui na Rádio CT. Começou a sua carreira profissional muito cedo, aos 12 anos de idade. Foi office boy da prefeitura aqui de São José dos Campos. Trabalhou nos jornais antigos aqui, da Gazeta da Cidade, Tribuna da Imprensa também do Rio de Janeiro e outros veículos de comunicação aqui na região. E foi também diretor de comunicação da Igreja Evangélica do Brasil, no qual também exerceu as funções de evangelista e pastor, ocasião em que criou e dirigiu o jornal Palavra Erudita e coordenou o programa com o mesmo título na TV Band Vale. Teologia, o Instituto Evangelístico do Brasil e ordenação pastoral são os complementos teológicos do Roberto Matias. E hoje está falando aqui do livro Caminhando na Maravilhosa Luz, e onde tem o título ali, o subtítulo Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, no Salmo 119. O que esse livro aqui, Caminhando na Maravilhosa Luz, está preparando para que o leitor possa viajar nesse livro? Esse livro é algo que a nossa querida radialista tem falado aqui. Esse livro nós trabalhamos a busca do equilíbrio. Uhum. É a busca do equilíbrio. Certo. Se você pegar aqui, a conclusão é a busca do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. E tem muitas vidas que não conhecem exatamente, ela se converteu, ela abraçou a Cristo e tudo, mas ela não sabe separar as coisas. Nós precisamos aprender a separar. Eu tenho uma condição, por exemplo, hoje eu estou na condição aqui de escritor. Eu estou sendo entrevistado na parte de escritor. Mas também eu sou pastor. Mas também eu tenho a minha família. Mas também eu tenho o meu trabalho, o meu sustento, o sustento da minha família. Eu tenho que aprender a separar essas 4 áreas da minha vida. E as pessoas, os evangélicos precisam, esses obreiros, os pastores, precisam saber que tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante na nossa vida. Sem esse equilíbrio, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus e não vamos conseguir também cuidar da nossa família. Tem gente que é uma bênção na igreja, tem pastor que é uma bênção na igreja, cuida maravilhosamente da igreja, mas ele não cuida da família. Tem mulher que é uma bênção, uma obreira, cuida da casa de Deus, cuida das coisas de Deus, mas muitas vezes ela esquece do compromisso dela com a família. Tem jovens que cuida da igreja, cuida de tudo, participa das atividades da igreja, mas não cuida da sua vida, não cuida da sua educação, da escola, não cuida do seu trabalho, não cuida dos seus compromissos. E este livro vem exatamente trazer isso, a busca do equilíbrio. Então começa por aí, e vai se estendendo, aí vai preparando a parte teológica, é um livro bem doutrinário, e que vai ensinar as pessoas a verdadeiramente interpretar esta palavra, interpretar a Bíblia. É isso que é muito importante. Então, sempre a gente pega no pé, pessoal, que a gente já veio aqui um muçulmano, já veio um hindu aqui, que é da Índia, ele também falou da religião dele. Então, assim, a gente sempre dá uma pegada forte, mas realmente o senhor é bem esclarecido sobre o que fala, e não tem aquele radicalismo todo. Mas todas essas dúvidas que a gente acabou apontando aqui, são as dúvidas que as pessoas têm mesmo. Com relação a se é ateu, se vai para o inferno direto, quem é religioso necessariamente é bom ou não é. Então, esse tipo de coisa são inquietações que as pessoas têm normalmente. Então, de fato, é uma oportunidade para o senhor estar colocando aí. É pessoal, né? Oi? É muito pessoal, né? Isso é muito pessoal, né? Parece que já nasce com a pessoa, né? Já nasce com essa tendência. Sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden, nós ganhamos essa condenação. A morte, por exemplo, ela nasceu ali no Jardim do Éden. O Senhor nos trouxe para ter vida. O Senhor nos criou, nos formou para ter vida e vida com abundância. O Senhor nos transformou, nos criou para ser semelhança dele. Mas aí o homem, né, quando nós falamos homem, nós generalizamos, homem e mulher, genérico. O homem resolveu seguir o seu próprio destino. Resolveu desobedecer ali no Jardim do Éden. E naquele momento nós ganhamos isso. Isso já vem, isso aí já não tem jeito, a pessoa já nasce propensa a isso.
já nasce propensa ao erro. Nós ganhamos a morte ali nós ganhamos tudo. Mas naquele momento ali também, o Senhor já começou a preparar para mudar essa situação da nossa vida, para nos levar, nos restituir de onde nós caímos. E é por isso que existe a palavra de Deus. E ele bolou um plano, começou a traçar um plano naquele tempo, e esse plano demorou, sabe quantos anos? 4.000 anos para ser executado. Porque um dia para nós pode ser 1.000 anos para o Senhor. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ele começou a traçar esse plano de salvação que culminou lá na cruz do Calvário. E ali ele mostrou algo maravilhoso. Ele foi ali crucificado no meio de dois ateus. E um desses ateus, um daqueles que não acreditava em nada, daqueles que era maldito, sabe por que Jesus foi na cruz? Porque na cruz, naquele tempo, só ia, naquela tradição deles ali, só ia para a cruz, morte de cruz, aqueles que eram malditos, amaldiçoados, era a pior classe que existia, a pior raça que existia. E Jesus se fez maldito por nós, ele foi ali. Mas ali no primeiro momento, ele já mostrou porque aqui veio. E o ladrão que estava ao lado dele se arrependeu. Naquele momento ele teve um real arrependimento. E naquele real arrependimento, sabe o que ele ganhou? A salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu não posso dizer que fulano é ateu, que fulano é isso, que fulano é aquele que vive, professa outra religião. Sabe por quê? Porque ninguém conhece o coração de ninguém. Só o Senhor conhece o coração. Eu não posso julgar ninguém. Você que está me ouvindo, eu não posso te julgar, não. Porque Deus conhece o teu coração. Eu não conheço. É porque lá no IMP tem muito ateu. Muito. Nós vamos ter muitas surpresas. Aqui já tem aqui um número razoável aqui no estúdio, né? Então, mas Deus quebra, Deus muda toda a circunstância. Que Deus te abençoe. Que bacana. Robertinho, nós estamos quase no final. Eu gostaria que você pudesse falar mais desse livro, Caminhando na Maravilhosa Luz. Ele tem poesia? Ele é poeta. Exato, também, né? Tem poesias? É poeta também ou não? Não, é um livro didático. É um livro mesmo para formação, né, e preparação. Esse livro nasceu de um seminário. Eu ministrava um seminário, né, nas igrejas aqui da região, né, no estado de São Paulo. Eu comecei a ministrar um seminário, que era um seminário de formação doutrinária bíblica. E esse seminário que me inspirou, porque quando nós vimos que realmente a aceitação do seminário foi muito boa, e nós tínhamos um seminário apostilado, e nós vimos que a aceitação era muito boa e eu não iria conseguir transmitir esse seminário, ministrar esse seminário em muitas cidades. Então eu pedi a Deus a direcionamento para transformar esse seminário em livro. E foi aí que surgiu o Caminhando na Maravilhosa Luz. Então é doutrinário. Que maravilha. Bom, Caminhando na Maravilhosa Luz. Olha, está aqui uma luz aqui da internet, podem acessar a Rádio CT, as pessoas que queiram conhecer o Roberto Matias, já está disponibilizado para o mundo todo a sua entrevista aqui na sala de imprensa. Inclusive eu tenho uma revista, e esta revista é uma revista eletrônica, Vale Gospel Notícias. Ela está em www.valegospelnoticias.com.br. Ali você vai conhecer um pouco mais sobre este autor que vos fala. Bom, então, na internet, www.valegospelnoticias.com.br. Fala sobre o mundo evangélico. Sobre o mundo evangélico, com mais de 100 páginas. Na internet? Na internet, é muito grande, a revista é bem ampla. É uma revista de 100 páginas. Isso, inclusive em São José dos Campos nós já destacamos todas as igrejas evangélicas com endereço e também com site. As que têm site já disponibilizado o link do site. E alguns jornais, algumas rádios também São José dos Campos participando conosco. Muito bem, então www.valegospelnoticias.com.br. Bom, o cartão, você criou um cartão? Também, dentro dessa revista, como surgiu a revista, nós criamos o cartão Vale Gospel Card, uma rede de descontos que beneficia todos os evangélicos da região. Em São José dos Campos nós temos 150 mil evangélicos. Esses 150 mil evangélicos estão recebendo gratuitamente esse cartão e tem esses beneficiados desfrutam de descontos especiais de 5% a 20% nos comércios credenciados da região. Bom, então São José dos Campos, o número de evangélicos exatos... 154 mil evangélicos. Espalhados em quantas igrejas? São várias igrejas. Aí tem vários, porque tem mais de 50? Não, mais de 600 igrejas. Mais de 600 mais de igrejas? 600 igrejas. Aqui em São José dos Campos.
Que bacana. Bom, para finalizar, nós temos 1 minuto ainda, Eduardo? 1 minuto? Nós temos 1 minuto. Gostaria de citar, então, Caminhando na Maravilhosa Luz, é o livro desse autor aqui, o Roberto Matias. O lançamento está para quando, Roberto? Eu acredito que final de outubro, começo de novembro. Ah, bom, está se preparando... Está se preparando, está na gráfica. Ah, já está na gráfica. Já está na gráfica. Bom, nós estamos no mês de agosto, final de agosto. É para dar tempo de programarmos tudo, né? Distribuição, lançamento, que nós vamos fazer um lançamento oficial, né? Ou no Sindicato do Comércio Varejista, ou na Ordem dos Advogados do Brasil, e também em algumas igrejas. E no Conselho de Pastores e Ministros de São José dos Campos. E depois estaremos lançando em outras igrejas também, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil. Esse livro terá um custo? Esse custo, eu estou lutando, estamos lutando para esse custo cair o máximo possível. Eu já cheguei a R$15, mas estou lutando para chegar a R$10. A R$10. Eu quero chegar a R$10, se Deus quiser. Vai fazer igual o Silvio Santos com a Jequiti, né? Não vende por 15, vende por 10. Não, eu quero vender por 10, porque a minha ideia é a seguinte, como... A nossa ideia do livro partiu porque 80%, se não me falha a memória aqui, 80% das igrejas evangélicas, 85% das igrejas evangélicas são lideradas por pastores sem formação teológica. É aquele ditado, cego dirigindo outro cego. Então, esta obra foi feita para alcançar essas vidas que não têm condições, que não têm o curso de teologia. A nossa ideia é essa, para ilustrar, para aprender e para as pessoas aprenderem, para caminhar na maravilhosa luz. Maravilha, boa sorte para você. E aquelas pessoas que não têm acesso, é geralmente naquela região mais carente. Então, por isso que a finalidade é colocar bem em conta esse livro. Bom, para encontrar o escritor Roberto Matias, www.valegospelnoticias.com.br. Robertinho, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio CT. Obrigado a vocês, eu saio daqui muito feliz, na certeza de que nós podemos ser úteis, né? Para aqueles que estão nos ouvindo. Se você tiver alguma dúvida também, você pode entrar em www.valegospelnoticias.com.br. Eu estarei sempre à disposição para sanear qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tenha abençoado. Tá, Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Ele permitirá. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, que tem a apresentação aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da jornalista Shirley Marciano e a presidência, a direção-geral do engenheiro Ivanil Elisiário, que é o presidente do SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Obrigado pelo clique, obrigado a todos e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.